E em casa eu gostaria que os irmãos estudassem, lessem a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 18, versículos 1, 2 e 7. Provérbios capítulo 18, versículos 1, 2 e 7. Todos acompanhem suas Bíblias, por gentileza. Se os irmãos tivessem a Bíblia aqui, o irmão do lado, por favor, seja para que o irmão possa acompanhar, amém? O irmão que tiver interesse, sentir no coração, pega com o bom Boaz um carnê desse, amém? Conversa com o nosso diácono, se você não me encontrar. Versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: busca seu próprio desejo aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. Versículo 7. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Pai querido e maravilhoso, Deus, eu peço ao Senhor nessa noite sabedoria, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha usar a minha vida, falar através da minha vida, Pai, e que o Senhor venha alcançar a igreja, tocar, Deus, e que nesta noite haja mudanças, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Os irmãos podem se sentar. Igreja, o Salmo 1, ele nos orienta, nos alerta a que nós devemos meditar na palavra. Mas muitas pessoas só querem observar na palavra aqueles textos que já falam por si só, resumindo o que a pessoa quer saber. É um tipo uma caixinha de promessa. Outros acham que a Bíblia não é um livro para ser estudado. A Bíblia é um livro apenas para eu carregar, chegar na igreja e ler um versículo junto com o pastor. Quando na verdade, igreja, gostaria que os diáconos tenham um copo com água, por favor. Quando na verdade homens e mulheres deram a vida para que hoje nós possamos ter a Bíblia ao nosso alcance. Já houve tempos em que as pessoas tinham cada um uma folha. Já houve tempos em que as pessoas tinham que se esconder dentro de cemitérios, realizar, igreja, reuniões dentro de catacumbas. Já houve tempo que alguém pego com a Bíblia, igreja, ele era assassinado. E depois de muita luta, e um dos precursores, vamos dizer assim, da visão moderna referente à Bíblia, se eu posso chamar assim, Martinho Lutero, o homem, igreja, que correu riscos por causa disso. Antes dele, 100 anos antes, um homem chamado John Hus, que foi assassinado justamente por pregar a palavra. E a história desse homem, igreja, é dolorida. Ao momento, com licença, ao momento em que esse homem estava sendo levado da cela onde ele estava para ser morto, e o sobrenome dele, de alemão, diz que significa dízimo, que significa pato, ganso. E ele dizia assim: vocês vão matar o ganso, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne, e eles vocês vão matar. 100 anos depois surge Martinho Lutero. E Martinho Lutero lutou e muito para que o domínio da palavra de Deus não fosse restrito a apenas um grupo de pessoas, mas que todos pudessem ler a Bíblia. E hoje a palavra de Deus está ao nosso alcance, mas muitas vezes achamos que é complexa, mas na maioria das vezes, me desculpa, igreja, é um pouco de comodismo também da nossa parte, porque ainda não inserimos a palavra de Deus no nosso cotidiano.
Achamos que a Bíblia é até um pouco poética, quando lemos aqui: busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O que Deus está falando com a igreja aqui? Porque o texto, igreja, é um texto tão profundo quanto qualquer outro texto da Bíblia. Nós vamos meditar um pouco a respeito do texto, mas eu gostaria que os irmãos depois lessem novamente, não só esses versículos, mas todo o texto, e começassem a meditar. E aí o Espírito Santo, igreja, percebendo ele, se eu posso falar assim, Senhor, o nosso interesse, o Senhor começa a abrir o nosso entendimento. E até mesmo dormindo, o Espírito Santo, ele nos faz lembrar do texto, e ele revela à igreja coisas que muitas pessoas quiseram e não receberam, e pessoas muitas vezes simples como nós, mas que têm interesse. E o texto, igreja, começa a dizer o seguinte: busca seu próprio desejo aquele que se separa. Aquele que se separa do que? Aquele visão espiritual, aquele que se separa de Deus. E separar-se de Deus não é sair de uma igreja necessariamente, mas separar-se de Deus é quando o homem começa a tomar decisões baseadas no seu próprio entendimento e não leva em consideração o que Deus diz. Muitos, na verdade, querem que Deus considere o que ele, ser humano, diz. Mas o final das nossas decisões muitas vezes nos surpreendem, porque tomamos decisões baseadas no nosso próprio conhecimento, na sabedoria humana. E com o transcorrer dos tempos, as atitudes que tomamos, igreja, elas refletem não apenas na nossa vida, mas também na nossa descendência. Filhos acabam também herdando problemas criados pelos pais. E há filhos, igreja, que hoje basta que os irmãos acompanhem pela televisão e alguns programas americanos, há pais que criaram verdadeiros assassinos dentro de casa, mas o pai não percebeu, a mãe não percebeu em que momento a influência dele começou a gerar no filho um verdadeiro assassino, um psicopata, um sequestrador, um pedófilo, seja lá o que for que imaginemos, porque achamos que podemos agir de qualquer maneira e não vamos influenciar os outros. Só que hoje a sociedade está vivendo um dos períodos mais complicados da história. Os irmãos que conhecem um pouco de história vão se lembrar que da década de 50 em diante começou a haver um movimento mundial, onde os jovens da época, principalmente chegando já na década de 60, os jovens começaram a se rebelar contra o ensino dos pais. E aí começam a surgir os hippies, e aí começam a surgir a visão de liberação das drogas, e aí começam a surgir as músicas que ofendiam os princípios morais. E em consequência disso, começou a surgir uma geração que tinha uma visão de liberdade tal aos filhos, para que os filhos não fossem reprimidos como eles. Começaram a surgir os movimentos feministas. Eu não estou dizendo aqui, por favor, uma visão machista, mas me entendam. Movimentos, igreja, que eram contra a visão anterior. Concordo, obviamente, que havia uma repressão muito grande às mulheres, mas o que eu quero dizer agora, igreja, é no sentido de que de repente a educação familiar ficou perdida, os papéis começaram a ser invertidos, os homens começaram a achar que ter fidelidade a uma única mulher era antiquado, era ultrapassado, que ele poderia ter quantas mulheres ele quisesse, igreja. A Bíblia, presta bem atenção, isso é monogâmica. Em nenhum momento a Bíblia prega que o homem deva ter mais de uma mulher. Começou a surgir um movimento, igreja, dizendo que as pessoas deveriam fazer o que desse na cabeça delas. O festival, o Woodstock, foi um festival que dizem que foi o divisor de águas. E naquele período, igreja, muitas pessoas, infelizmente, perderam a direção do que faziam. Começaram a buscar o seu próprio entendimento. E isso aconteceu não apenas aqui, mas em todo o mundo. E em consequência, a humanidade, igreja, ela vem se
perdendo na sua direção. As famílias hoje já não têm mais controle sobre os próprios filhos. Os maridos hoje, igreja, infelizmente, muitos perderam a visão familiar. E hoje é muito comum nós vermos pessoas que já tiveram 2, 3 esposas. Hoje, igreja, existe uma teoria que é delicada, porque os irmãos sabem que por uma questão biológica, filhos biológicos não podem se casar, é perigoso. Só que nos dias de hoje, há um tempo atrás, foi feita uma pesquisa só com atores globais. Só com atores globais. E mostrava, por exemplo, eu não vou citar os nomes aqui que eu posso cometer um equívoco, mas não é difícil, viu? Mas eu vou, não está gravando, eu posso falar. Está gravando, eu não vou falar. Porque se eu falar agora, igreja, nomes de pessoas é complicado, basta que você leia. A atriz tal, por exemplo, isso naquela entrevista, tá? Naquela pesquisa. Ela foi casada com tal pessoa, depois se separou. Ele se casou com a outra tal, ela se casou com outro tal. Do primeiro casamento tiveram 3 filhos, e no segundo casamento cada um teve mais 2. 2 aqui, 2 aqui. Agora, ele já se separou da segunda esposa, ela já se separou do segundo marido. Tem um cantor que é um dos campeões, igreja, em mulheres, e vai pegando um, e vai pegando um, e vai nascendo filhos daqui e filhos dali. E essa pesquisa diz o seguinte: esses filhos ao momento vão se cruzar, vão se conhecer em outros espaços, e vai haver sim casamento de filho com filho, porque nem os sobrenomes de alguns são iguais. Alguns, igreja, não colocaram nome nos filhos. E a sociedade hoje, ela vai rompendo essa visão de família. E o que a Bíblia diz? Olha bem, quando uma pessoa desse sentido de buscar o seu próprio desejo, quer dizer o seguinte: ela não leva em consideração o que já foi estabelecido como princípio moral e ético. Uma das perguntas que eu fiz durante a semana, que eu quero fazer hoje para a igreja, para nós pensarmos, para eu pensar e você pensar: o que nós fizemos esta semana que não foi exclusivamente pensando em nós? Pense em alguma coisa que o irmão ou a irmã fez que não foi exclusivamente pensando só em nós. Isso é para mim também. Porque na verdade, igreja, o individualismo ele vai chegando a tal ponto que não nos preocupamos nem pensamos mais no efeito dos nossos atos na vida dos outros. E vai chegando o momento que o individualismo vai chegando a tal ponto que ele atinge marido e mulher. E o marido se preocupa agora com seus próprios interesses e vai abandonando os interesses da esposa e dos filhos. E em alguns casos, igreja, a mulher também agora ela vai buscando seus próprios interesses e vai deixando os interesses do marido e dos filhos. A emancipação hoje grita aos ouvidos, e a pressão também. E de repente a família vai sendo dilacerada, ela vai sendo dissipada, e aí cada um se separa, cada um vai para um lado, porque os próprios interesses começam a falar mais alto. Hoje já tem filho que fica pensando aonde ele vai passar no final de semana, porque ele passou um final de semana com o pai, e o pai estava com a namorada, e ele não se deu bem com a namorada. No outro final de semana ele vai passar com a mãe, mas vem a mãe em crise, e a mãe de repente sai com as amigas, e ele tem que ficar no computador. E aí no outro final de semana ele já fica pensando para onde ele vai. Parece uma brincadeira, igreja, mas olha, hoje eu já acompanho isso dentro da igreja. Eu imagino agora os que estão fora da igreja, porque as pessoas começaram a procurar a igreja os seus próprios interesses. A criança pode ser pequena, não importa. Filhinho, você só tem 2 anos, não entende nada ainda, mas entenda, um dia o papai vai voltar, tá? E deixa aquela criança sozinha. Por que fez? Presta atenção nisso. O compromisso ético deu lugar agora, quer dizer, o compromisso animal. Procura o seu próprio interesse, dá ter uma série de justificativas. E tem um monte hoje de filhos, igreja, que nos natais, dias das crianças, que nos aniversários, cada aniversário vai se tornando, igreja, um período de crise, e vão gerando pessoas deformadas. E a algum tempo, em algum momento, essas pessoas, elas vão botar para fora um trauma que está dentro dela. E isso tem sido, infelizmente, igreja,
feito em grande quantidade, porque a cada dia as crises vão acontecendo. E a Bíblia orienta: busca o seu próprio desejo, aquele que se separa. Agora olha que interessante, ele insurge-se, ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. Eu quero falar para a igreja nessa noite: se existe a verdadeira sabedoria, também existe a falsa. A verdadeira sabedoria, eu fiz questão, igreja, de pesquisar, ela está ligada, olha como que é interessante. A verdadeira sabedoria está ligada à teosofia. Se os irmãos procurarem teosofia, os irmãos vão cair dentro da nova era. Porque associações teosóficas que pegaram o nome para si, começaram a querer dizer que estavam estudando teo é Deus, sofia é sabedoria. Sabedoria de Deus que nós temos que buscar. Mas não confundam com as associações teosóficas, porque hoje quem dá esse nome são os movimentos da nova era, porque eles começaram também a questionar os princípios bíblicos que temos. Mas a teosofia verdadeira, o sentido dela é sabedoria de Deus. Filosofia, porque sofia é sabedoria. Filosofia é o que ama a sabedoria. O original de filosofia, o que ama a sabedoria. E a pessoa que ama a sabedoria, ela não vai se basear agora, igreja, apenas no seu conhecimento, mas ela vai procurar, antes de tomar uma decisão, ela vai procurar a verdadeira sabedoria, porque uma decisão pode gerar na vida de uma pessoa sequelas para sempre. E a palavra do Senhor nos orienta. A primeira pergunta que eu quero fazer para a igreja: o que é a verdadeira sabedoria ou sapiência? Sabedoria é o conhecimento da verdade, é a aplicação do conhecimento. Aristóteles, ele usava um outro termo chamado foronesis, que é a habilidade para agir de maneira acertada. Isso é sabedoria. É o momento em que o ser humano faz uso de uma faculdade que lhe foi concedida por Deus. Porque as decisões na vida que nós tomamos, igreja, elas vão refletir positiva ou negativamente na nossa vida. Nós não podemos basear-nos apenas nas nossas emoções. Nós não podemos basear apenas, igreja, nos desejos carnais. Por isso que a palavra do Senhor, ela vai citar muito, igreja, no versículo 2, depois eu quero ler o versículo 7 também, que diz assim: não toma prazer todo no entendimento. O entendimento, igreja, está ligado à sabedoria. É pensar antes de escolher, é pensar antes de decidir, não nos basear apenas naqueles factoides de momento, não querer utilizar de determinados artifícios para ferir outros, e com isso nós acharmos que estamos tendo vantagem em alguma coisa. Por isso que a palavra do Senhor diz assim: não toma prazer todo o entendimento. Sabe o que é isso? Ele age de forma animalesca, toma decisões baseadas na sua carne, é capaz de bater, de matar, de separar, é capaz de ir embora, não se preocupa com as sequelas que vai deixar na própria vida. Mas um quer matar o outro, às vezes não com uma arma, mas com o que tiver naquele momento ao seu dispor. Desprezo que eu vou usar, que eu vou matar alguém. Verdadeira sabedoria, porque a primeira vítima de decisões que tomamos somos nós mesmos. E muitas vezes achamos, igreja, que com o tempo as coisas vão se ajustar. Eu vou falar uma coisa para a igreja: existem coisas que não vão se ajustar nunca mais, e quando quisermos voltar atrás, já não dá mais. Já não dá mais. E nós precisamos parar de errar, porque erramos durante um certo tempo por ignorância, por não saber. Mas vai chegando um tempo na nossa vida, igreja, que nós temos que parar de errar. Versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: a boca do tolo é a sua própria destruição. O tolo fala coisas que ele mesmo se destrói. Porque com as palavras, igreja, nós podemos construir aquilo que já está destruído. Com as palavras nós podemos
organizar uma guerra, mas também com a palavra nós podemos criar uma guerra. Essa história de achar que podemos agir de qualquer maneira, que depois Deus vem e põe tudo no lugar, igreja, não é verdadeira. Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá entendimento, Deus nos orienta ao que fazer, mas Deus também, igreja, Ele deixa que os nossos sentimentos estejam livres para que nós os dominemos. Presta atenção nisso. Vou te falar uma coisa agora. Às vezes uma discussão entre marido e mulher, entre namorados, entre noivos, entre funcionários de uma empresa, aquele que for sábio domina a discussão. Mas também, se nós não tomarmos cuidado, aquele que for tolo domina a discussão. Uma ralada de carro pode gerar até um casamento. Presta atenção, isso é sério. Isso é sério, solteiro, só para solteiro isso vale, tá? Você rala o seu carro, desce aquela morena linda, você vai descer dando os gritos com ela. Ei, o que você fez? Vai dentro do carro! Esse é o tolo. O sábio, ele pode ralar o carro, ele desce uma morena linda e ele fala, cabreiro. O tolo numa discussão de casamento joga tudo para fora, ou a tola, vamos falar só dos tolos, que a Bíblia sempre usa o masculino, mas eu não vou entender. A tola numa discussão joga tudo para o alto. O tolo numa discussão joga tudo para o alto. Constrói durante anos e joga no dia. E depois, quando quer remendar o que fez, aí vê como que é difícil, igreja, construir o que se destruiu. E aí começamos a querer remendar uma coisa na outra, outra na outra. Só que não é assim não. Deus é tão tremendo, igreja, que Ele dá a vida na nossa mão para nós decidirmos. E com o tempo vai dependendo do que decidimos na trajetória da vida. E vou falar uma coisa para a igreja. O adversário mais cruel que nós temos durante a nossa existência não é o demônio, não é o cunhado. O adversário mais cruel que nós temos na nossa vida não é o chefe perseguidor, não é aquele namorado, namorada que te traiu, aquele marido que fugiu com outra. O pior adversário somos nós mesmos, homem ou homem. Porque muitas vezes, com uma palavra, podemos fazer com que uma mata incendeie, e com uma palavra podemos apagar o incêndio enorme. E tudo isso depende de nós. Sabedoria que Deus se refere, que na verdade é o conhecimento de Deus, ela tem várias outras variantes, se me permite a redundância, mas ela não é inteligência e ela também não é esperteza. Há uma diferença, igreja, muito grande quando nós pegamos a visão original. Sabedoria humana está ligada a uma capacidade que ajuda o homem a identificar os seus erros e os erros da sociedade, até corrigi-los. Mas quando nós falamos de sabedoria divina, está ligada a uma capacidade de aprofundar os conhecimentos humanos e elaborar alternativas. Deus dotou a nós, igreja, com sabedoria divina. Sabedoria divina é aquela que fala no nosso coração o que é o certo. Presta atenção. A sabedoria humana é aquela que pressiona o nosso pensamento pelas emoções. Sabedoria divina, igreja, ela se baseia em princípios nobres. E a sabedoria humana, igreja, ela se baseia em princípios perversos. Ele fez isso para mim, agora ele vai ver. Para isso somos bons para arquitetar planos. Ela fez isso para mim, mas vai sofrer, vai comer grama debaixo do meu pé. Perversidade. Queremos vingança. Queremos mostrar para o outro e para outra, e muitas vezes queremos culpabilizar todos pelos infortúnios que chegaram à nossa vida. Coitada das sogras. Sabe o que meu casamento é errado? A infeliz da minha sogra. Não tem nada a ver.
Você deixou uma brecha aberta, tem qualquer coisa. Sabe que meu casamento é errado? Meu marido, os amigos dele, sabe, esse negócio de amigo não dá certo. Nada a ver. Sabe que meu namoro não deu certo? Não deu certo porque ele era sem vergonha. Mas igreja, quem namora sem vergonha é o quê? Entendeu? Vai ser vergonha depois. Presta atenção nisso como muitos adjetivos. Quando nós amamos alguém, nós só vemos as qualidades. A moça olha para o rapaz e fala: gente, eu nunca vi um homem tão lindo como você. Meu Deus, como você é lindo. Depois que ela briga, ela fala: gente, eu nunca quis ser careca. Você tem bafo, hein? Mas até então ele era lindo. E a mesma coisa o homem para a mulher. Como homem, ele é linda. E às vezes alguém, a mãe do rapaz, por exemplo, fala: filho, cuidado com ela. A mãe está trabalhando. Essa daí, mãe, é uma princesa vinda do castelo. Não tem caminhante, mãe. Essa mulher é maravilhosa. Eu sempre falo: mãe, porque mãe tem um olhar incrível. Mas aí depois, quando surge um problema, o que acontece entre os dois? Ele olha para ela, que para a mulher eu não posso falar defeitos, então as irmãs dele que vão começar a sair daqui mal. Então eu não vou falar, mas quando ele olha, ele já começa a dizer: tá vendo? E você que já começa a externar tudo de negativo, mas por que não viu antes? Presta atenção nisso, sabedoria humana. Eu vou dizer para a igreja que a palavra do Senhor nos orienta, presta atenção nisso. Eu ia falar o tema da pregação, esqueci, mas agora eu falo. A arte de viver com fé. Irmão, viver é uma arte. Viver é uma arte. E Deus ensina a quem quer aprender a viver. Porque a palavra do Senhor nos orienta, igreja, que a nossa vida é como uma erva que nasce, seca e morre. A vida passa, igreja, tão rápido, mas tão rápido, que quando nós vamos ver, presta atenção, não tem segundo tempo, não tem comercial, é uma chance só. E cada ano, ou a cada ano que o tempo passa, ele não retorna, para que nós possamos falar: em Deus, puxa vida, dá para eu viver mais uma vez os 15 anos, que agora eu faço diferente? Não tem como. Lázaro, fala a palavra do Senhor, o Lázaro que morreu, que ele fala o seguinte para Deus: Deus, deixa eu voltar para avisar as pessoas. Depois de morto ele queria voltar para avisar as pessoas que existe um inferno. E Deus falou o seguinte: se não deram ouvido aos meus apóstolos, aos meus profetas, você acha que eu estou ouvindo a você? Presta atenção nisso. Às vezes o irmão ou a irmã está ouvindo a pregação dessa noite, não está dando o menor crédito. Talvez o irmão ou a irmã pense o seguinte: olha, eu sou tão novo, tão nova, que eu posso fazer qualquer coisa agora, que eu tenho 13, 14, 15, 16 anos, que não vai ter problema. Mas irmão, vou te falar uma coisa: não pode errar não. Essa história de poder errar depois de conserta é mentira. Cada erro que a gente tem vai pagar também. Não tem jeito, vai pagar também. E isso é comigo e com você. A impressão que temos às vezes é que o erro ficou lá atrás, agora estou pronto para outro. Dá nada. Presta atenção no que eu vou te falar. Tem velho que está sofrendo muito até hoje. Hoje eu atendo casos, pessoas com 80, 90 anos, arrebentadas, acabadas, morrem sozinhos, que dor. Eu ligo igreja com uma colega que também atua no pronto-socorro. Nós ligamos para a família, ameaçando às vezes: olha, vou ter que abrir o processo. Pode abrir, esse homem não presta. Mas é seu pai que não quer saber. Pessoas achadas dentro de casa com bichos pelo corpo. E os filhos falam: não vou buscar. E olha o que eu quero falar para a igreja nessa noite. Presta muita atenção no que você tem feito com a tua vida. Essa história de que vamos ser sempre jovens, posso fazer qualquer coisa, isso é uma falácia. Essa história de que entramos numa igreja, que da igreja, se alguma pessoa ficar magoada com alguma palavra, ela sai da igreja e vai buscar a própria sabedoria. Olha o detalhe: Deus deixa. Está dentro da igreja. Ô irmãos, às vezes eu me pergunto: por que Deus colocou a nós dentro de uma igreja? Não é por meritoriedade. Deus nos coloca dentro de uma igreja, irmãos, para fazer com que nós sejamos sal, luz, e Ele começa a usar a nossa vida, para que os irmãos tenham uma ideia. Presta bem atenção nisso, irmãos. O número de pessoas que estão em desespero aí fora, porque foram fazendo tudo como imaginaram. Já falei para a igreja que por um acordo, já de alguns anos atrás, não se divulga mais suicídios. Você não vai ler no jornal
Tal pessoa se suicidou, não tem mais. Só quando escapa um, mas não tem mais. E não tem mais, igreja, porque percebeu-se que quando uma pessoa, principalmente os famosos, se matavam, várias outras pessoas se inspiraram e tinham coragem para se matar também. Meu irmão e minha irmã, Deus permite que nós tomemos decisões. E a cada decisão, Deus também permite que venhamos a passar pelas consequências delas. Mas quando nós buscamos a verdadeira sabedoria, que ela existe, é onde a nossa vida começa a mudar. É onde a nossa história começa a mudar. A participação de Satanás é mínima. Vou repetir. A participação do demônio é mínima. Porque quem tem o total controle é Deus. Quem tem o total domínio é Deus. Mas muitas vezes não queremos buscar Deus. Salmo 37, versículo 4. Abre com a Bíblia, por gentileza. A palavra do Senhor diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. É bíblico. Agrada-te do Senhor, volta-te para o Senhor, sinta-se bem com o Senhor. Presta atenção agora que eu vou te falar. Mas o ser humano vai chegar no momento que ele acha-se autossuficiente e acha que uma visão intelectualizada ele fazer do modo que ele acha que deve ser. Só que vai chegando um momento da vida, igreja, e aí entra a filosofia, a sabedoria. Presta atenção nisso. Por isso que nós buscamos ser o centro de uma verdade. E nós temos que amar a sabedoria. É pensar com a cabeça e não com a emoção. É raciocinar. Fazer a conta de 1 mais 1. Peraí, presta atenção. Essa decisão, se eu fizer, pode dar isso. Por isso que eu gostaria muito que toda a igreja aprendesse xadrez. Às vezes achamos lindo quando eu estou xadrez, né? Eu sou péssimo de xadrez. Mas dama eu não disputo. Uns podem falar que não é bom, mas eu só sei jogar não. Mais ou menos aí, mas bem alguns. Olha o que eu vou te falar nessa noite. Quem joga dama joga xadrez. Se você fizer qualquer jogada, você pode perder o jogo inteiro. É ou não é? O checkmate pode vir quebrar toda a sua história. Alguém numa jogada sua que você faz, por exemplo, achando algo, aí depois você vê que errou e fala, ai, puxa, aí lá vai o adversário. Mas na vida, não dá pra gente falar, vamos jogar outra. Não dá. Olha o que eu vou falar para a igreja nessa noite. Sabe o que o Senhor fala assim? Ó, sede perfeitos como é perfeito o nosso Pai. Porque, igreja, não é possível que nós vivamos 30 anos nessa terra e não aprendemos a viver. Erramos às vezes nas mesmas coisas. E alguns mesmo depois que entram em uma igreja continuam errando, quando na verdade a ideia de uma instituição de ensino, presta atenção em mim, é o mesmo, igreja, que uma faculdade, vamos colocar dessa forma. O aluno entrou no primeiro ano, daqui a pouco ele está no 5º ano, 6º, 7º, 8º, dependendo do curso que ele fizer. Imagina agora o dentista, ele depois de anos de faculdade ele sai, aí chega um paciente, o que foi? Aí peraí, pega o livro, dente de cima, puxa e salva, eu voltei, mas tudo bem, cadê o cliente? Já foi embora. Olha o que eu vou te falar nessa noite, igreja. Às vezes, as experiências, ao invés de nos ensinar, nos endurecem. Preste atenção no que eu vou te falar nessa noite. Como que já aprendemos, temos que saber usar as palavras para consertar, para construir, para viver melhor. Preste atenção em mim. O viver melhor não está no amanhã. O viver melhor está no que eu construí hoje. Se hoje eu estou plantando ainda o que eu plantei no meu passado, eu vou colher no futuro o que eu colhi no presente. Eu escrevi no Facebook, quero que a igreja decore isso. Hoje é o amanhã que ontem nos preocupava. Já chegou. E a cada dia, às vezes, ficamos esperando, criando expectativa que o amanhã traga algo novo. Mas entenda, não tem nada no amanhã.
Irmão, não tem nada no amanhã, presta atenção. Hoje já é o amanhã de ontem. E o que tem hoje? Tem o que eu plantar. Porque não nasce por acaso. Tem o que eu construir. Porque não vai aparecer do nada. Não pense, irmão, que 2014 vai ser melhor. Porque um fala para o outro, feliz 2014. Mas o que você vai fazer? O que eu vou fazer para que ele seja feliz? Porque ele não vai ser feliz sozinho. Está dando para entender? Ele vai depender do que eu fizer hoje. Detalhe? Aí o dia de amanhã é melhor, mas eu tenho que fazer algo hoje. Porque presta atenção, quando chegou amanhã, pode prestar atenção nisso. É a base do que eu fiz hoje. Quando chega os meus 53 anos, igreja, que pensa. Ô igreja, como é bom envelhecer. Eu sou velho da hora, nem você. Mas envelhecer é muito bom. E tem que ser algo com alegria. Agora presta atenção. Dependendo do que nós fizermos, cada aniversário, até aos 15, 20 anos, aquela festa do aniversário. Chega uma certa idade, depois alguém fala, olha, está fazendo aniversário? Fala mais. Olha o que eu vou falar para a igreja nessa noite. Olha bem. Os anos têm que ser compatíveis com os avanços. Porque senão nós vamos achar que está todo mundo errado. A gente fala, o que eu tenho? Não, é o contrário, o que eu não tenho? Porque só depende de nós. O Salmo 37:5, a palavra do Senhor diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como luz, e o teu direito como meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. E não fique indignado por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Mas olha o que eu vou falar para a igreja, tendo a visão do que Deus está falando aqui. Esperamos no Senhor a partir do momento que fizemos a nossa parte. Por isso que o Senhor diz, não fique ansioso por coisa alguma, presta atenção. Deus levantou um homem chamado Saul. E Deus esperava que Saul agisse de acordo com o coração dele, Deus. Mas Saul não tinha sabedoria, igreja. Mesmo Deus orientando, pode ler o texto, ele vivia pisando na bola. Aí Deus levanta um homem chamado Davi, que também cometeu erros e equívocos. Mas havia uma grande diferença agora. E em casa eu gostaria que os irmãos estudassem, lessem a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 18, versículos 1, 2 e 7. Provérbios capítulo 18, versículos 1, 2 e 7. Todos acompanhem suas Bíblias, por gentileza. Se os irmãos tivessem a Bíblia aqui, o irmão do lado, por favor, seja para que o irmão possa acompanhar, amém? O irmão que tiver interesse, sentir no coração, pega com o bom Boaz um carmenense, amém? Conversa com o nosso diácono, se você não me encontrar. Versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. Versículo 7. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Pai querido e maravilhoso, Deus, eu peço ao Senhor nessa noite sabedoria, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha usar a minha vida, falar através da minha vida, Pai, e que o Senhor venha alcançar a igreja, tocar, Deus, e que nesta noite haja mudanças, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Os irmãos podem se sentar. Igreja, o Salmo 1, ele nos orienta, nos alerta a que nós devemos meditar na palavra. Mas muitas pessoas só querem observar na palavra aqueles textos que já falam por si só, resumindo o que a pessoa quer saber. É um tipo uma caixinha de promessa. Outros acham que a Bíblia não é um livro para ser estudado.
A Bíblia é um livro apenas para eu carregar e chegar na igreja e ler os versículos junto com o pastor. Quando na verdade, igreja, gostaria de água, tire um copo com água, por favor. Quando na verdade homens e mulheres deram a vida para que hoje nós possamos ter a Bíblia ao nosso alcance. Já houve tempos em que as pessoas tinham cada um uma folha. Já houve tempos em que as pessoas tinham que se esconder dentro de cemitérios, realizar, igreja, reuniões dentro de catacumbas. Já houve tempo que alguém pego com a Bíblia, igreja, ele era assassinado. E depois de muita luta, e um dos precursores, vamos dizer assim, da visão moderna referente à Bíblia, se eu posso chamá-lo assim, Martinho Lutero, o homem, igreja, que correu riscos por causa disso. Antes dele, 100 anos antes, um homem chamado John Hus, que foi assassinado justamente por pregar a palavra. E a história desse homem, igreja, é dolorida. Ao momento, com licença, ao momento em que esse homem estava sendo levado da cela onde ele estava para ser morto, e o sobrenome dele, em alemão, diz que significa pato, ganso. E ele dizia assim: vocês vão matar o ganso, mas daqui a 100 anos surgirá um cisne, e eles vocês vão matar. 100 anos depois surge Martinho Lutero. E Martinho Lutero lutou e muito para que o domínio da palavra de Deus não fosse restrito a apenas um grupo de pessoas, mas que todos pudessem ler a Bíblia. E hoje a palavra de Deus está ao nosso alcance, mas muitas vezes achamos que é complexa. Mas na maioria das vezes, me desculpa, igreja, é um pouco de comodismo também da nossa parte, porque ainda não inserimos a palavra de Deus no nosso cotidiano. Achamos que a Bíblia é até um pouco poética, quando lemos aqui: busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O que Deus está falando com a igreja aqui? Porque o texto, igreja, é um texto tão profundo quanto qualquer outro texto da Bíblia. Nós vamos meditar um pouco a respeito do texto, mas eu gostaria que os irmãos depois lessem novamente, não só esses versículos, mas todo o texto, e começassem a meditar. E aí o Espírito Santo, igreja, percebendo ele, se eu posso falar assim, Senhor, o nosso interesse, o Senhor começa a abrir o nosso entendimento. E até mesmo dormindo, o Espírito Santo, ele nos faz lembrar do texto, e ele revela à igreja coisas que muitas pessoas quiseram e não receberam, e pessoas muitas vezes simples como nós, mas que têm interesse. E o texto, igreja, ele começa a dizer o seguinte: busca seu próprio desejo aquele que se separa. Aquele que se separa do que? Aquele visão espiritual, aquele que se separa de Deus. E separar-se de Deus não é sair de uma igreja necessariamente, mas separar-se de Deus é quando o homem começa a tomar decisões baseadas no seu próprio entendimento e não leva em consideração o que Deus diz. Muitos, na verdade, querem que Deus considere o que ele, ser humano, diz. Mas no final das nossas decisões, muitas vezes, nos surpreendem, porque tomamos decisões baseadas no nosso próprio conhecimento, na sabedoria humana. E com o transcorrer dos tempos, as atitudes que tomamos, igreja, elas refletem não apenas na nossa vida, mas também na nossa descendência. Filhos acabam também herdando problemas criados pelos pais. E há filhos, igreja, que hoje basta que os irmãos acompanhem pela televisão e alguns programas americanos, há pais que criaram verdadeiros assassinos dentro de casa.
percebeu, a mãe não percebeu em que momento a influência dele, começou a gerar no filho um verdadeiro assassino, um psicopata, um sequestrador, um pedófilo, seja lá o que for que imaginemos. Porque achamos que podemos agir de qualquer maneira e não vamos influenciar os outros. Só que hoje a sociedade está vivendo um dos períodos mais complicados da história. Os irmãos que conhecem um pouco de história vão se lembrar que da década de 50 em diante começou a haver um movimento mundial, onde os jovens da época, principalmente chegando já na década de 60, os jovens começaram a se rebelar contra o ensino dos pais. E aí começam a surgir os hippies, e aí começam a surgir a visão de liberação das drogas, e aí começam a surgir as músicas que ofendiam os princípios morais. E em consequência disso, começou a surgir uma geração que tinha uma visão de liberdade tal aos filhos, para que os filhos não fossem reprimidos como eles. Começaram a surgir os movimentos feministas. Eu não estou dizendo aqui, por favor, não pode ser um machista, mas me entendam. Movimentos de igreja que eram contra a visão anterior. Concordo, obviamente, que havia uma repressão muito grande às mulheres, mas eu quero dizer agora, igreja, é no sentido de que de repente a educação familiar ficou perdida, os papéis começaram a ser invertidos, os homens começaram a achar que ter fidelidade a uma única mulher era antiquado, ultrapassado, que ele poderia ter quantas mulheres ele quisesse, igreja. A Bíblia, essa minha atenção, diz é monogâmica. Em nenhum momento a Bíblia ela prega que o homem deva ter mais de uma mulher. Começou a surgir um movimento, igreja, dizendo que as pessoas deveriam fazer o que desse na cabeça delas. Um festival, um estoque, foi um festival que dizem que foi um divisor de águas. E naquele período, igreja, muitas pessoas, infelizmente, perderam a direção do que faziam. Começaram a buscar o seu próprio entendimento. E isso aconteceu não apenas aqui, mas em todo o mundo. E em consequência, a humanidade, igreja, ela vem se perdendo na sua direção. As famílias hoje já não têm mais controle sobre os próprios filhos. Os maridos hoje, igreja, infelizmente, muitos perderam a visão familiar. E hoje é muito comum nós vermos pessoas que já tiveram 2, 3 esposas. Hoje, igreja, existe uma teoria que é delicada, que os irmãos sabem, por uma questão biológica, filhos biológicos não podem se casar, é perigoso. Só que nos dias de hoje, há um tempo atrás, foi feita uma pesquisa só com atores globais. Só com atores globais. E mostrava, por exemplo, eu não vou citar os nomes aqui, que eu posso cometer um equívoco, mas não é difícil, viu? Mas eu vou, não está gravando, eu posso falar. Está gravando, eu não vou falar. Porque se eu falar agora, igreja, nomes de pessoas é complicado, basta que você leia. A atriz tal, por exemplo, isso naquela entrevista, tá? Naquela pesquisa, ela foi casada com tal pessoa, depois se separou, ele se casou com a outra tal, ela se casou com outro tal. No primeiro casamento tiveram 3 filhos, e no segundo casamento cada um teve mais 2. 2 aqui, 2 aqui. Agora, ele já se separou da segunda esposa, ela já se separou do segundo marido. Tem um cantor que é um dos campeões, igreja, em mulheres, e vai pegando uma, e vai pegando uma, e vai nascendo filhos daqui e filhos dali. E essa pesquisa diz o seguinte: esses filhos ao momento vão se cruzar, vão se conhecer em outros espaços, e vai haver sim casamento de filho com filho, porque nem os sobrenomes de alguns são iguais. Alguns, igreja, não colocaram o nome nos filhos. E a sociedade hoje, ela vai rompendo essa visão de família. E o que a Bíblia diz? Olha bem, quando uma pessoa nesse sentido de buscar o seu próprio desejo, quer dizer o seguinte: ela não leva em consideração o que já foi estabelecido como princípio moral e ético. Uma das perguntas que eu fiz durante a semana, que eu quero fazer hoje para a igreja, para nós pensarmos, para eu pensar e você pensar: o que nós fizemos esta semana
que não foi exclusivamente pensando em nós. Pense em alguma coisa que o irmão ou a irmã fez, que não foi exclusivamente pensando só em nós. Isso é para mim também. Porque na verdade, igreja, o individualismo, ele vai chegando a tal ponto que não nos preocupamos nem pensamos mais no efeito dos nossos atos na vida dos outros. E vai chegando um momento que o individualismo vai chegando a tal ponto que ele atinge marido e mulher. E o marido se preocupa agora com seus próprios interesses e vai abandonando os interesses da esposa e dos filhos. E em alguns casos, igreja, a mulher também agora ela vai buscando seus próprios interesses e vai deixando os interesses do marido e dos filhos. A emancipação hoje grita aos ouvidos, e a pressão também. E de repente a família vai sendo dilacerada, ela vai sendo dissipada. E aí cada um se separa, cada um vai para um lado, porque os próprios interesses começam a falar mais alto. Hoje já tem filho que fica pensando aonde ele vai passar no final de semana, porque ele passou um final de semana com o pai, e o pai estava com a namorada. E ele não se deu bem com a namorada. No outro final de semana ele vai passar com a mãe, mas vem a mãe em crise. E a mãe de repente sai com as amigas e ele tem que ficar no computador. E aí no outro final de semana ele já fica pensando para onde ele vai. Parece uma brincadeira, igreja, mas olha, hoje eu já acompanho isso dentro da igreja. Eu imagino agora os que estão fora de uma igreja. Porque as pessoas começaram a procurar a igreja os seus próprios interesses. A criança pode ser pequena, não importa. Filhinho, você só tem 2 anos, não entende nada ainda, mas entenda, um dia o papai vai voltar, tá? E deixa aquela criança sozinha. Por que fez? Presta atenção nisso. O compromisso ético deu lugar agora, quer dizer, o compromisso animal. Procura o seu próprio interesse, dá uma série de justificativas. E tem um monte hoje de filhos, igreja, que nos natais, dias das crianças, que nos aniversários, cada aniversário vai se tornando, igreja, um período de crise, e vão gerando pessoas deformadas. E em algum tempo, em algum momento, essas pessoas, elas vão botar para fora um trauma que está dentro dela. E isso tem sido, infelizmente, igreja, feito em grande quantidade, porque a cada dia as crises vão acontecendo. E a Bíblia orienta: busca o seu próprio desejo, aquele que se separa. Agora olha que interessante, ele insurge-se, ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. Eu quero falar para a igreja nessa noite: se existe a verdadeira sabedoria, também existe a falsa. A verdadeira sabedoria, eu fiz questão, igreja, de pesquisar, ela está ligada, olha como que é interessante. A verdadeira sabedoria está ligada à teosofia. Se os irmãos procurarem teosofia, os irmãos vão cair dentro da nova era. Porque associações teosóficas que pegaram o nome para si, começaram a querer dizer que estavam estudando Teo é Deus, Sofia é sabedoria. Sabedoria de Deus, que nós temos que buscar. Mas não confundam com as associações teosóficas, porque hoje quem leva esse nome são os movimentos da nova era. Porque eles começaram também a questionar os princípios bíblicos que temos. Mas a teosofia verdadeira, o sentido dela é sabedoria de Deus. Filosofia, porque sofia é sabedoria. Filosofia é o que ama a sabedoria. O original de filosofia, o que ama a sabedoria. E a pessoa que ama a sabedoria, ela não vai se basear agora, igreja, apenas no seu conhecimento, mas ela vai procurar, antes de tomar uma decisão, ela vai procurar a verdadeira sabedoria, porque uma decisão pode gerar na vida de uma pessoa sequelas para sempre. E a palavra do Senhor nos orienta. Primeira pergunta que eu quero fazer para a igreja: o que é a verdadeira sabedoria ou sapiência? Sabedoria é o conhecimento da verdade, é a aplicação do conhecimento. Aristóteles, ele usava um outro termo chamado foronesis, que é a habilidade para agir de maneira acertada. Isso é sabedoria. É o momento em que o ser humano faz uso de uma faculdade que foi concedida por Deus. Porque as decisões na vida que nós tomamos, igreja,
elas vão refletir positiva ou negativamente na nossa vida. Nós não podemos basear-nos apenas nas nossas emoções. Nós não podemos basear apenas, igreja, nos desejos carnais. Por isso que a palavra do Senhor, ela vai citar muito, igreja. No versículo 2, depois eu quero ler o versículo 7 também, que diz assim: não toma prazer todo no entendimento. O entendimento, igreja, está ligado à sabedoria. É pensar antes de escolher, é pensar antes de decidir. Não nos basear apenas naqueles factoides de momento. Não querer utilizar de determinados artifícios para ferir outros, e com isso nós acharmos que estamos tendo vantagem em alguma coisa. Por isso que a palavra do Senhor diz assim: não toma prazer todo o entendimento. Sabe o que é isso? Ele age de forma animalesca, toma decisões baseadas na sua carne. É capaz de bater, de matar, de separar, é capaz de ir embora. Não se preocupa com as sequelas que vai deixar na própria vida. Mas um quer matar o outro, às vezes não com uma arma, mas com o que tiver naquele momento ao seu dispor. Desprezo, então eu vou usar que eu vou matar alguém.